estava ouvindo esse hino agora. Talvez você não conhecesse este hino, Sossegai. Esse hino, ele é inspirado num evento de Jesus com os discípulos, quando eles estavam cruzando o lago da Galileia, chamado Mar da Galileia, porque é muito grande, e houve uma tempestade, um temporal, e as ondas ficaram muito bravas, e eles chamaram Jesus, e Jesus acalma a tempestade. Por isso esse hino diz: sossegai, sossegue, acalme-se. Que isso seja verdade na nossa vida, na minha vida e na sua, e também agora, nesse momento, quando a gente está diante da palavra, diante do Deus que quer falar conosco, quer falar comigo. E eu tenho orado por esse período da leitura da carta de Pedro, 1 Pedro. Nós estamos indo de pouco em pouco na carta de Pedro. E eu quero convidar você se ainda não está lendo na sua leitura diária da Bíblia, faça isso, discipline-se a ler todo dia um pedaço desta carta que é tão edificante para a nossa vida. Queridos irmãos, a nossa série é essa que está aí, você está vendo esta palavra resistência, e quando você vê esta figura, esse desenho aqui, esta imagem, ela é uma imagem dramática, não é? De um temporal e de uma árvore que está resistindo a esta ventania, e ela está plantada num lugar não muito conveniente, né? Numa terra cheia de pedras, não tão suave ou propício para o desenvolvimento dela, mas ela resiste, ela tem uma força que vem de suas raízes, e eu fico imaginando se essa imagem pudesse revelar o que está por baixo da terra, dentro da terra, as raízes que fazem com que esta árvore resista assim. Assim, nós temos também olhado para esse texto, e ao mesmo tempo que pensamos em como nós podemos resistir na fé, perseverar, continuar crendo a despeito das dificuldades, como nós precisamos continuar crendo que Deus é o Deus que responde oração, que faz o milagre, que ajuda, que vem em socorro, e aí a gente resiste e continuamos firmes. E uma das coisas fundamentais para que a gente resista é isso aqui, essa declaração e essa frase. Eu quero iniciar hoje com vocês, trabalhar e olhar esse texto que nós vamos ler à luz desta declaração. Nós precisamos resistir, e resistimos por meio, através, porque temos relações saudáveis. Relação saudável é fundamental para que a gente consiga resistir. Você sabe que quando as coisas não vão bem nos relacionamentos familiares, a gente desanima. A gente levanta, acorda num dia e olha para o desafio sem forças. Quando há uma infidelidade conjugal, por exemplo, e o relacionamento não está saudável, a vida perde a graça. Quando há uma pessoa doente, gravemente enferma, quando há uma perda de um emprego, há um desânimo, um problema financeiro, o nosso nível de resistência cai, é como a nossa resistência física para combater as infecções. Relacionamento é algo vital na nossa vida. Por isso a Bíblia se preocupa desde Gênesis com o relacionamento horizontal com as pessoas e o relacionamento vertical das pessoas com Deus. E nesta noite eu quero começar com você uma série de 3 temas ou subtemas dentro dessa frase. Quais são as relações saudáveis que estão apresentadas nesta carta de Pedro? Porque a gente vive o tempo todo em relacionamento. Quando você acordou hoje, lá na sua casa, você iniciou um relacionamento. Talvez ainda na cama, conversando com o seu cônjuge ou com os seus filhos. E aí você dividiu o banheiro, você esperou para tomar café. Talvez alguma rusga surgiu ali ou não. Amanhã, quando você se levantar, você vai para o trabalho,
você vai para o seu curso online, o que quer que seja. As relações dentro da família, mas nós temos também as relações de trabalho, nós temos as relações políticas, sociais. Todas estas relações são importantes e são tratadas na Bíblia. Então eu quero convidar você agora, aqui ou em casa, a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, se você ainda não abriu, no 2º capítulo. E nós vamos continuar de onde paramos domingo passado, quando ouvimos o testemunho do Farzad. No capítulo 2, versículo 13, ele inicia uma série de 3 tipos de relacionamento. E ele apresenta essa necessidade da saúde nos 3. Veja comigo quais são os 3 relacionamentos apresentados aqui. Eu vou apenas mencionar as palavras ou quem é que está envolvido nesses relacionamentos. E você vai ver com clareza, com facilidade aí na sua Bíblia. Versículo 13, capítulo 2, 1 Pedro, diz assim: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados. Aqui está falando da relação entre o cidadão e as autoridades políticas, as autoridades civis, especialmente. Versículo 18 fala da segunda relação, e nós vamos estudar e apresentá-la num outro dia. Aqui fala do escravo e do senhor. Do escravo e do senhor. Versículo 18: escravos, sujeitem-se a seus senhores. Espere aí, viu? Aguarde, nós vamos tratar dessa escravidão no outro dia. Depois ele fala de um terceiro relacionamento, que agora já vai para o capítulo 3, primeiro versículo. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido. Aqui vai falar do casamento. E aí você já ficou preocupado. Esse negócio de mulher se ser submissa, se sujeitar ao marido, como é que é isso? Calma, nós vamos ver isso também mais para frente. O que eu quero compartilhar hoje, especialmente do versículo 13 até o versículo 17. Então, mantenha a sua Bíblia aberta nesse trecho, para que a gente comece assim esse primeiro relacionamento que está aqui. Essas relações que devem e precisam ser saudáveis. Hoje ficaremos nela. A leitura do texto é assim: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. Até aí, nesse versículo 17. Veja como começa o texto. A gente, quando lê a Bíblia, precisa prestar atenção nos detalhes, nas conjunções, nas preposições, nos verbos, nas repetições de frases. E olha como começa esse versículo 13, quando ele vai fazer o enunciado dessas 3 relações. Ele diz assim: por causa do Senhor. Esta é uma chave para você entender esse texto. Pedro está dizendo àqueles irmãos que foram perseguidos e que tiveram que fugir de Jerusalém e de toda Judéia e Samaria e ir para o que é hoje a Turquia. Ele diz assim: por causa do Senhor vocês vão fazer isso que eu estou dizendo, ou vocês vão seguir o meu conselho. Por causa do Senhor, não é por causa do rei, não é por causa da circunstância, não é para adquirir nenhuma vantagem,
nestas relações. Não é para você abusar da posição que você tem. É por causa do Senhor que fazemos o que fazemos. Eu digo que se essa não for a motivação principal na vida de um homem, ele vai trair a sua esposa. Se essa não for a motivação principal na vida de um jovem, ele vai ceder aos hábitos e costumes da sociedade no seu namoro. Se esta não for a motivação principal de um homem, de uma mulher, de um jovem, de um adolescente, de um discípulo de Jesus, fazer o que deve ser feito por causa do Senhor, não há quem convença esta pessoa de obedecer a palavra de Deus, de seguir os princípios cristãos. Porque tudo vai fazer com que o caminho seja outro. Todas as forças caminharão em direção diferente. Toda a pressão da cultura que prevalece vai ser para que isso não ocorra. Por isso nós precisamos estabelecer se vivemos por causa do Senhor ou não. Essa é a primeira pergunta que nós temos que fazer. Essa é a pergunta que os pais têm que fazer aos seus filhos. Essa é a pergunta que os homens têm que fazer a si mesmos. Por que eu sou fiel à minha esposa? Não é porque o relacionamento está bem, porque às vezes o relacionamento pode ter aspereza, dificuldade, tempos difíceis, enfermidade, problemas. Mas eu sou fiel à minha esposa por causa do Senhor. É por causa do Senhor que eu vou buscar ter essa relação saudável. Por causa do Senhor. E logo em seguida ele coloca uma palavra difícil. E nós arrepiamos já ao ouvir esta palavra. Você viu o que vem logo depois? Ele diz assim: por causa do Senhor, sujeitem-se às autoridades. Veja, imagina, Pedro está falando para um povo cristão que perdeu tudo que tinha e saiu correndo para não ser preso e não ser morto, lá de Jerusalém especialmente. E chega numa parte do Império Romano, debaixo da influência grega. Esse império dominado por Nero, o pior de todos os imperadores. E Pedro manda uma carta circular para esses cristãos e diz assim: sujeitem-se, sejam submissos a toda autoridade. Parece que Pedro está brincando. Talvez você pense, acho que aqueles leitores dessa carta, que foi uma carta que rodou entre as igrejas, talvez você pense que aqueles cristãos lendo isso falam: Pedro só pode estar brincando, ele está gozando da gente, porque ele ficou guardado lá em Jerusalém. Pedro acabou morrendo nas mãos deste imperador. E ele não teme em dizer que é por causa do Senhor, ele usa essa palavra complicada para os nossos ouvidos, dos nossos dias, do mundo ocidental, da democracia, das liberdades individuais, dos direitos civis. Sujeitem-se a toda a autoridade. Isso soa para nós como uma palavra impossível, absurda, quase que beirando a ignorância, porque nós estamos fora do contexto em que eles viviam. Ele diz assim: sujeitem-se ou sejam submissos a toda a autoridade. A palavra submisso ou submissos, ela é composta da preposição sub, que é estar debaixo, sob, e a palavra missão, sob a missão. Quando eu sou submisso, eu me coloco debaixo da missão de alguém que exerce algum tipo de autoridade sobre mim. E eu contribuo espontaneamente, eu contribuo deliberadamente
intencionalmente, para ajudar aquela pessoa a cumprir a sua missão. Eu tento favorecer através das minhas atitudes esta relação. Submissão significa que nós acatamos que aquela pessoa colocada naquele lugar, e aí ele vai tratar então do cidadão com autoridade civil, ele vai tratar do escravo ou do servo com o seu senhor, e ele vai tratar da esposa com o seu marido. Mas isso a gente vai ver depois. Nós vamos ficar só no primeiro relacionamento. Mas ao mesmo tempo que ele diz isso, ele coloca uma observação que está aí no texto. Veja o que está aqui nesta frase. É uma submissão com liberdade. O que significa isso? Leia comigo o versículo 16. Vivam como pessoas livres, mas não use da liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Pedro está dizendo: irmãos, eu digo a vocês que vocês devem se submeter a toda autoridade. Ele usa essa expressão absoluta, toda autoridade, seja o rei como autoridade suprema, e ele estava falando do imperador romano, como todas as autoridades que ele colocar, mas não se esqueçam que vocês são cidadãos livres. Pedro piora a situação. Aqueles leitores, quando pegam esta carta, eles precisam parar para tentar entender o que Pedro está dizendo, e Pedro não está dizendo de uma liberdade democrática, não é disso que ele está falando. Não é uma liberdade de direitos civis, não é uma liberdade de protestar, de sair em passeata, em carreata. Esta liberdade eles não tinham. Pedro está falando de uma identidade interior, aquela que ele ouviu Jesus falar: conhecereis a verdade. Você lembra desse versículo? E a verdade libertará você. É uma liberdade que nasce de dentro para fora. Ela não vem de uma declaração da autoridade que me dá liberdade. É uma liberdade que eu posso ter mesmo estando preso, mesmo estando submisso, mesmo estando debaixo de uma autoridade corrupta, ímpia, destruidora, como era o caso naqueles dias. É uma liberdade que me torna, inclusive, capaz de reagir e de resistir à autoridade. Resistir à autoridade. Porque como eu sou livre em Cristo, o apóstolo Pedro vai dizer: eu me submeto primeiro a Deus. Eu só me submeto à autoridade à medida que esta autoridade está submissa a Deus, porque eu me ponho debaixo da autoridade de Deus na minha vida. Isso era sério. É por isso que muitos cristãos foram mortos, comidos pelos leões. É por isso que muitos cristãos foram amarrados nos postes e queimados vivos. É por isso que muitos cristãos, inclusive Pedro, foi preso, e Paulo, e depois foram mortos. Porque havia uma liberdade tão grande estabelecida no íntimo, no interior, na alma deste indivíduo, que ele dizia: eu não me submeto. Eu sou livre para escolher, inclusive morrer por causa de Cristo. Há dois exemplos bem interessantes na Bíblia. O primeiro deles é, no Velho Testamento, Daniel. Daniel foi submetido a um teste, porque houve um complô entre as autoridades, e essas autoridades fizeram o rei ficar convencido de dar um decreto, de estabelecer um decreto. Não se pode orar
eu não vou entrar em detalhes da história por causa do tempo. Não se pode orar por um mês. Não se pode orar. E esta ordem veio, foi dada a todos, e Daniel fazia parte do governo, da liderança. E como ele sempre fazia, ele continuou fazendo e desobedeceu a ordem. Uma desobediência civil. Ele abre o seu alpendre, a sua sacada, ele morava no segundo andar de um prédio, de uma residência. Ele abre em direção a Jerusalém, se ajoelha e faz o que ele sempre fez. E você sabe da história, se você conhece o livro de Daniel, ele foi lançado na cova dos leões. Ele desobedeceu a ordem, porque a submissão estava debaixo e condicionada à autoridade de Yahweh, de Jeová, do Senhor, na vida de Daniel. E ele decidiu pagar o preço. Ele não sabia o que ia acontecer. Ele não sabia que Deus ia livrá-lo da morte daqueles animais. Outro exemplo é Pedro e João, esse mesmo Pedro que escreve a carta. 30 anos antes dele escrever a carta, o Sinédrio, que era composto de um grupo de homens, de religiosos que lideravam a cidade e o país, do ponto de vista religioso, eles prenderam Pedro e chamaram e decretaram: não mais preguem, não falem mais sobre Jesus, em nome desse Jesus. E Pedro olha para aqueles homens e diz: eu não posso parar, nós não vamos parar de falar daquilo que vimos e ouvimos. E isso custou caro para eles. Esta foi uma resposta que Pedro deu para aqueles líderes religiosos que estavam proibindo, porque o cristianismo já não era mais um grupinho pequeno de pessoas. Foi por isso que se desencadeou aquela perseguição que fez os cristãos abandonarem, fugirem de Jerusalém. Desobediência. Porque a submissão à autoridade está condicionada à obediência a Deus. Por isso Pedro diz: vivam como pessoas livres. Há um imperador que é opressor. Pedro sabia disso. Mas vocês podem se submeter a ele, enquanto essa submissão não compromete a submissão a Deus, porque vocês são livres. Vivam como livres. Tem implicações a respeito disso. Há uma história muito marcante, que faz parte da história contemporânea, 70 anos atrás apenas, que é a história de um pastor luterano que viveu a Segunda Guerra Mundial, chamado Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer, pastor luterano, tinha 30 anos mais ou menos, quando Hitler toma o poder, ele é elevado ao poder pelos alemães, e ele começa então a preparar aquilo que seria o Terceiro Reich e todo o projeto de Hitler. Dietrich Bonhoeffer percebe que a igreja luterana está apoiando em demasia ou cegamente a proposta de Hitler, o governo de Hitler. E ele se une a um grupo de militares que decide matar Hitler. Há um filme, Operação Valquíria, que ele descreve essa revolta, tentativa de revolta entre os militares. O envolvimento de Dietrich Bonhoeffer não era tão elevado assim, na tentativa de levar uma bomba, e essa bomba foi explodida de fato no lugar onde Hitler estava, mas não matou Hitler. Ele foi tirado de lá e não morreu. E ele descobriu uma lista de centenas de pessoas. 200 pessoas foram mortas, enforcadas por Hitler, porque foram descobertas participando dessa resistência. Dietrich Bonhoeffer foi preso. Ele ficou mais de um ano na prisão. Isso aconteceu em 1944, em julho. E ele morreu em 45, 10 dias antes da guerra acabar.
10 dias antes dos russos invadirem o lugar onde ele estava preso, com uma multidão desses traidores, 10 dias antes ele foi enforcado. E ele escreve durante esse período na prisão aquilo que se transformou depois num livro muito denso, mas muito bom de se ler. São as cartas da prisão, chamado Resistência e Submissão. Exatamente este tema que estamos tratando hoje, porque ele fala da sua resistência, do desejo de se submeter à autoridade e a Deus, mas as motivações que o levaram a resistir e a dizer não a Hitler. Vale a pena ler esse livro. O que Dietrich nos ensina é que há uma diferença entre resistência e rebeldia. Eu não estou dizendo para que sejamos rebeldes à autoridade estabelecida. Eu estou dizendo que nós devemos exercer a nossa submissão à autoridade, mas resistir a tudo aquilo que a autoridade diz que é contra a nossa submissão a Deus. Eu vou dar alguns exemplos. Eu estou dizendo que há necessidade de resistirmos. E às vezes esta resistência pode trazer implicações para nós. Mas isso não tem a ver com rebeldia. Rebeldia, na sua essência, é a desconfiança do amor de Deus. Pense num filho rebelde. Não o seu, porque o seu não é rebelde. Mas pense num filho rebelde. Porque ele não confia, ele não ama os seus pais. Ele desconfia do amor. No fundo, é isso que acontece. E quando nós vamos tratar de uma pessoa rebelde, uma pessoa que não se submete à autoridade, nós precisamos tratar aquilo que está no coração, que é a falta de confiança em Deus. Pense num aluno rebelde. Pense num trabalhador rebelde, que está sempre caluniando, difamando, aproveitando-se para burlar alguma coisa. Ele não confia que Deus cuida da vida dele, por isso ele quer tomar a vida dele nas mãos e resolver como ele acha. E ele toma o lugar daquele que é o abusador. Ele faz exatamente aquilo que o abusador está fazendo com ele. O que eu estou dizendo é que nós entendemos a nossa submissão à autoridade com limites. Irmãos, isto é uma novidade, isto é uma coisa totalmente inesperada para um povo que vivia debaixo do Império Romano. Isso é uma mensagem assustadora. Quando os cristãos dizem Jesus é Senhor, isso é uma coisa inimaginável para um imperador ouvir. Inimaginável. O que eu percebo é que às vezes nós estamos muito mais apegados às nossas ideologias políticas, partidárias, do que aos valores do reino de Deus. Nas últimas eleições majoritárias, 2 anos atrás praticamente, eu vi cristãos, famílias, irmãos em Cristo, brigarem, se dividirem por causa da ideologia, centro-direita, esquerda, e continuam fazendo a mesma coisa. Discussões absurdas, porque eles estão mais preocupados em defender as suas posições político-partidárias ou ideológicas do que os valores do reino de Deus. Eles estão mais dispostos a se submeter a esta ou aquela visão do que aos valores, do que aos princípios do reino de Deus. Pedro está dizendo, não, irmãos, não é assim. Nós somos livres para servir o reino de Deus em primeiro lugar. Ideologias não podem nos separar. Não podem nos separar, mas tem separado. A questão não é se você defende ou é adepto ou é apoiador deste lado ou do outro lado, ou de que lado seja. A questão é que
a nossa relação com o poder civil precisa de saúde que só pode vir de um relacionamento maduro com Cristo. Você é livre para exercer a sua cidadania, criticar o seu governo, avaliar as autoridades, à luz dos valores do reino de Deus. Ao invés de cegamente abraçar uma ideologia ou uma asa, não é, uma ponta da asa político-partidária. Paulo sempre tinha essa capacidade de questionar a situação, o status quo. Por exemplo, Paulo chega uma vez numa cidade chamada Éfeso, e lá havia um culto a uma deusa. E esse culto a essa deusa gerava muita renda, muito ganho para certas pessoas da cidade, que governavam a cidade de Éfeso. E ele começa a pregar, e ele começa a anunciar Jesus, e dizer Jesus é Senhor, e aquilo cria um embaraço, uma confusão, e desestabiliza a situação. Mas ele não deixa de pregar e de falar dos valores do reino de Deus, que Jesus é o Salvador, e que aquela adoração, aquele culto, era do diabo. Ele é perseguido, ele paga o preço por esta posição. É isso que Pedro está dizendo. Se submetam à autoridade, mas se submetam primeiro aos valores de Deus. Vivam como gente livre, que conhece os valores do Evangelho, que teve um encontro com Jesus, cuja primeira submissão é ao reino. É ao reino. Se a gente entendesse isso, quando nos relacionamos em casa, imagina se todos os homens que têm uma família, que vivem casados, têm a sua esposa, entendessem que ele se submete a Cristo primeiro. Não haveria adultério, não haveria pornografia. Imagina se todos os moços, as moças, os namorados, imagina se todos os comerciantes, imagina se todos os políticos, todos os juízes, todos os deputados, senadores, todas as pessoas que exercem algum tipo de autoridade, dissessem, em primeiro lugar, eu me submeto a Deus, não com um simples jargão, não com uma frase, mas com vida compromissada com os valores de Cristo. Mesmo que eles não façam assim, nós fazemos. Nós vivemos assim, porque nós somos livres por Cristo Jesus. Um outro aspecto que é bem interessante nesse texto aqui é este que está nesta frase que eu estou colocando, é que os nossos líderes, as nossas autoridades, devem receber honra, mas é uma honra com temor ao Senhor. Onde é que está isso? Veja aí, no versículo 17, tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. Honrem ao rei. Agora pensa comigo, não tem hora que isso é difícil? Quando você olha para o cenário político dos três poderes estabelecidos no Brasil, não tem hora que você fica bem desanimado em honrar o rei. Por isso que a gente está tratando desse assunto, porque a gente sabe da dificuldade. Nós sabemos como é difícil honrar o rei. A pergunta que eu faço a você é até que ponto você e eu devemos honrar o rei? Até que ponto nós devemos apoiar o rei? Quem quer que seja ele, qualquer autoridade que recebeu o mandato através do voto, por exemplo, no nível municipal, estadual, federal. Até que ponto? Há um ponto limite.
E esse ponto limite está também nesse texto. Veja o que diz o versículo 14. Seja aos governantes como por ele, pelo rei, enviados. E agora aqui tem uma explicação. Esses governantes por ele, pelo rei, enviados, que eles eram enviados para as províncias do Império Romano, eles devem punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Aqui é uma chave da honra que nós devemos dar ao governante. Porque a mesma palavra, veja, a mesma palavra que ele diz, honrem ao rei, ele diz, o rei honra o seu cidadão. Quando o rei não honra o seu cidadão não precisa honrar o rei. Tira o rei. Tira quem quer que seja. No nosso sistema, é o voto. É disso que a Bíblia está dizendo. Não uma honra cega. Não uma honra infantilizada, ideológica, como que um contrato assinado. Você, a Igreja de Cristo, não tem contrato assinado com ninguém. E às vezes, a Igreja de Cristo, como lá nos dias de Bonhoeffer, a Igreja de Cristo é ingênua. Ou ela é, às vezes, mal conduzida pelos seus próprios líderes. Porque nós achamos que haverá, através deste ou daquele, daquela mulher ou daquele homem, em qualquer nível, uma teocracia estabelecida no país. Não haverá teocracia. Porque o homem é pecador, o sistema é maligno, o mundo jaz no maligno. E é por isso que eu desafio você, jovem, a pensar seriamente na liderança da cidade, na liderança do Estado, na liderança do país, em posição de liderança. Talvez não seja a liderança dada pelo voto, mas é a liderança na empresa, a liderança no poder público, como funcionário, como professor ou como empresário, o que quer que seja, você exercer em nome de Cristo liderança. Talvez a sua liderança seja dentro do seu lar, conduzindo seus filhos. Pedro diz, a autoridade foi constituída para punir o mal e honrar o bom. À medida que a autoridade faz isso, nós honramos a autoridade. Agora, qual era o direito do povo daqueles dias mediante o poder de Nero? Nenhum. Eles não tinham poder nenhum. Mas a pessoa pode viver mesmo que não tenha poder nenhum. Há certos poderes estabelecidos no Brasil que a gente não tem poder, né, para tirar. Porque eles não vão pelo voto, eles vão por nomeação. E às vezes é vitalício. E a gente fica indignado com certas coisas que acontecem. Mas mesmo quando isso nos torna indignados, a gente precisa cuidar do coração, cuidar das atitudes. E Pedro, quando escreve essa carta, ele não passa a mão na cabeça de cristão e discípulo de Jesus rebelde. Ele condena. Ele não está dizendo, olha, você que sofre, você que está apanhando, sofrendo nas mãos do imperador Nero, olha, você é mais escolhido de Deus, você é mais abençoado, Deus ama mais você porque Deus está te dando essa privação, esse sofrimento. A gente vê essas coisas, a gente ouve essas coisas no mundo evangélico hoje. Parece que beatificando quem sofre. Sofrimento não é meio para beatificação. Aliás, nós não temos beatos entre nós. Nós temos pecadores salvos pela graça de Jesus apenas. O sofrimento não deixa a pessoa mais mole, sempre. Às vezes deixa, mas às vezes deixa mais duro, mais rebelde, mais endurecido contra Deus, mais revoltado, não é verdade?
Então Pedro está tratando todo mundo como igual, todo mundo, a partir da autoridade, ele está dizendo: honre o seu cidadão, honre o seu cidadão. Porque se você não honrar o cidadão, e agora nós como democracia podemos aplicar isso, o próprio povo vai tirar você, vai desonrar você. Essa é a mensagem do Evangelho, amados irmãos, mensagem para um povo maduro. Quando eu saí de Prudente, minha família foi para Osasco, nós estávamos ainda no início do golpe militar, que aconteceu em 64, João Goulart foi tirado do governo, entrou o militar, a junta militar, e aí então nós passamos por muitos anos governados pelo militarismo. Quando eu cheguei em Osasco, eu tinha 10, 11 anos, e eu vi até a minha adolescência que o crente não podia ir contra as autoridades. E eu ouvi aquilo, era conversa que a gente ouvia dos adultos, sabe? Conversa de criança, ouvindo adulto conversar. Porque na época da Revolução Militar de 64, houve um forte apoio de parte da Igreja Católica, de parte da Igreja Protestante, chamada muito mais protestante na época do que evangélica. Hoje seria Igreja Evangélica. E eu ouvi aquilo. Lá em Osasco, na igreja que a gente participava, ouvia as conversas dos adultos, que nós temos que apoiar a autoridade. E o texto mais usado não era esse, submeter a autoridade, mas era o de Paulo, Romanos 13, que diz assim: sujeitai-vos às autoridades governamentais. Pois não há, olha o que Paulo diz, não há autoridade que não seja da vontade de Deus, que não venha de Deus. E as autoridades foram por ele constituídas. Quando você lê esse texto, o que você pensa? Eu quero ajudar você. Porque Paulo não está falando da pessoa que está exercendo a autoridade. Paulo está falando do sistema chamado delegação de autoridade. Deus inventou isso. Onde que Deus inventou isso? No Éden. Quando Deus chama Adão e Eva e diz: cuidem do jardim, multipliquem-se, estabeleçam a cultura, espalhem a língua. Deus está dando uma delegação de autoridade para a sua criatura. E assim Adão, então, com seus filhos, saem para popular a terra e estabelecer aquilo que é chamado mandato cultural. Lidere esse negócio que eu estou entregando para vocês. Isso é autoridade. A palavra aqui é exousia, não está falando da pessoa que senta na cadeira, está falando da cadeira. Você entende isso? Quando a Bíblia diz toda a autoridade foi constituída por Deus, você não precisa perguntar, mas por que Deus estabeleceu Hitler? Ou qualquer outro governante que você olha e diz: isso é ímpio, isso é mau, isso é corrupto, isso é ladrão. Você diz: mas como que Deus estabeleceu? Deus não estabeleceu. Quem estabeleceu foi o homem. Fomos nós, no nosso sistema democrático, por eleição. É você, sou eu, nós que estabelecemos. Deus não está preocupado, se eu posso dizer assim, me entenda bem, Deus não está preocupado se o regime é monárquico, é presidencialista, ou é parlamentarista. Deus não está preocupado com isso. Você decide. A história do seu povo decide isso. Se estivéssemos na Inglaterra, estaríamos falando da rainha. Somos nós que decidimos. Então, quando Deus diz, submetam-se à autoridade, Ele não está falando a Nero, Ele não está falando sobre Hitler, Ele não está falando sobre homem e mulher qualquer que tem um nome e CPF. Ele está dizendo, submeta a sua vida, confiando em mim, a isso que eu estabeleci, que é cadeia de autoridade, cadeia de comando. Autoridade, é isso.
Assim como você, quando envia o seu filho para a escola, você não está preocupado qual é o professor que vai dar aula para ele, mas você quer que o seu filho seja submisso às autoridades escolares do colégio, da faculdade, da escola do seu filho. Não é isso mesmo? É isso que nós precisamos entender, aplicar e ensinar. A criança não tem o direito de dizer: eu não gosto daquele professor, eu não faço aquilo que ele manda. Porque a cadeira da autoridade está estabelecida naquele lugar. Porque senão, nós vamos condicionar a nossa submissão, a nossa honra, a quem está exercendo a cadeira. E aí então saímos com maledicência, com calúnia, com coração azedo, com rebelião, fazendo aquilo de alguém que não confia que Deus é soberano, mesmo quando alguém maligno, injusto, corrupto, entra e senta na cadeira. Porque o povo colocou lá, no nosso caso, Brasil, democracia. Por isso a nossa responsabilidade é tão grande. Não é questão de ser contra ou ser a favor de tal pessoa, não é disso que eu estou falando. Não é disso que a Bíblia fala. A Bíblia fala de alguém que confia na autoridade de Cristo sobre todas as coisas e alguém que, porque confia, exerce a sua cidadania glorificando a Deus. Nós estamos sendo privados da nossa liberdade, não é? Por exemplo, você tem que ir para casa 11 horas. Algumas igrejas foram multadas sexta-feira à noite porque alongaram alguma atividade, uma vigília. Essa vigília de quinta e até sexta vai ser online, não vai ter reunião. A gente está abrindo mão da nossa liberdade individual. E às vezes é necessário acontecer isso, para o bem da coletividade. Mas nós não abriremos mão da nossa liberdade o resto da vida. Se houver alguém que goste dessa ideia de que a gente não pode circular à noite, quando passar a pandemia, nós vamos tirar essa pessoa do poder. Não vai acontecer isso, é lógico. Eu estou aqui fazendo uma hipérbole. Não é verdade? Porque nós somos cidadãos livres. Livres. Porque Deus nos libertou para exercer a nossa autoridade. Ele termina dizendo assim, olhe lá a última frase, não é? Tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. Já li esse versículo. E quando o rei diz que você e eu podemos fazer alguma coisa que desonra a Deus, vou dar 2 exemplos. Em dezembro do ano passado, a Argentina, nossos vizinhos, eles aprovaram o aborto. Na 14ª, até a 14ª semana, aborto espontâneo ou aborto provocado, decidido pela mulher, voluntário. E aí a irmã, discípula de Jesus, está lá na Argentina, bom, porque agora o rei liberou, eu não estou fazendo nada, porque eu me submeto ao rei. Mas há uma honra a Deus em primeiro lugar. Ou, se você fosse cidadão do Uruguai, você então sairia nas ruas e você, com o seu documento, poderia comprar maconha e fumar maconha. Você não estaria fazendo nada contra a lei. Mas nós honramos e tememos a Deus. Então há um momento em que aquilo que a autoridade diz não convém. Não convém. Décadas atrás, o adúltero podia ser preso, não é? Mas não é por isso que qualquer pessoa vai adulterar hoje. Não é porque pornografia é vendida nas bancas ou agora é tão exposta na internet que eu vou viver na pornografia. E quantos outros exemplos que nós poderíamos dizer
que a nossa visão cristã de discípulos de Jesus não se coaduna com aquilo que o rei diz. Então nós optamos pela honra ao Senhor. Amados irmãos, não houve alguém na história bíblica que mais foi influenciado pela autoridade constituída. E esse alguém foi Jesus. Porque Jesus, ele foi julgado de maneira tão inapropriada, tão injusta. Não havia razão de fato para Jesus ter sido condenado em seu julgamento. E quando ele estava perante a grande autoridade que representava o poder romano em Jerusalém, Pilatos perguntou para ele e ficou esperando uma resposta. E Jesus se aquietou. Pilatos pergunta a Jesus: o que estão acusando você? É lícito? É correto? Jesus se cala. E Pilatos se ira porque ele não pode ser contestado e aquele silêncio de Jesus é agressivo aos seus ouvidos. E ele diz: você não sabe que eu tenho poder para libertar você, ou mandar matar você, ou para prender você? E você se lembra o que Jesus diz em João capítulo 19, versículo 11, ele diz assim: nenhuma autoridade você teria se do céu não fosse ou não tivesse sido concedida a você. Essa é a visão que nós precisamos manter. Toda autoridade, todas as pessoas que estão sentadas numa cadeira de autoridade, estão debaixo de um sistema que Deus criou e Deus nos entregou para que essas pessoas exerçam autoridade em seu nome. Mas Ele concedeu, e é a Ele que todas as pessoas que exercem autoridade vão prestar conta. Nós vamos ver no outro domingo que o patrão, o Senhor, vai prestar conta a Deus. O marido, a esposa vão prestar contas a Deus, porque Deus concedeu a autoridade. Eu queria convidar você hoje a olhar para o nosso país e dizer: eu creio que Deus está nesse negócio. Eu não sei como, eu não sei explicar, eu não tenho compreensão de todas as coisas, mas eu sei que Deus está no governo. Está no governo. Eu sei que Deus governa. Eu creio num Deus que intervém, que tira e que põe e inclina o coração do rei para um lado ou para o outro. E aqueles que exercem a autoridade, contrariando a autoridade deste supremo rei, vão prestar contas. Então anime o seu coração. Quando você se levantar amanhã, uma das relações que você terá que ter saudável é com o poder civil. Porque você já acorda ouvindo as notícias, não é assim? A gente já ouve coisas que mudam a nossa vida, que tiram a nossa liberdade, ou a gente julga uma decisão inapropriada, porque tem gente no governo municipal, ou estadual, ou federal, ou internacional, ou intergaláctico, não é? Que está errando. E a gente azeda, a gente amargura, a gente começa o dia irritado. Não é assim que o discípulo de Jesus age. Não é assim que a gente se governa. Mas é dizendo: Deus, eu não entendo. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Me ajuda a não amargurar o meu coração. Eu não quero ser um caluniador, porque a Bíblia diz: orem pela autoridade, orem pelas pessoas. Orem. Como é que você vai orar por alguém que o seu coração está amargurado contra? Como? Cuidado com isso. Então eu quero convidar você a dizer: eu continuo crendo, eu quero aumentar a minha confiança no Senhor. Eu não quero ser rebelde, eu quero ter resistência, mas não quero ter rebeldia. Amém, irmãos? Convido você
a lembrar-se das palavras de Jesus. Nenhuma autoridade você teria se do céu não fosse dada. Pode ser alguém com quem você trabalha, pode ser o presidente da República. Você pode confiar em Deus, e Deus vai sustentar a sua vida e a minha, nesse tempo de dificuldade.